Espelhos esféricos. São espelhos que resultam do corte de uma esfera em que uma de suas superfícies é espelhada, com reflexão regular, ou seja, especular. Propriedades dos espelhos esféricos. Todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal reflete na direção que passa pelo foco principal. No espelho côncavo, a passagem é efetiva. Convexos são os prolongamentos dos raios que passam pelo seu foco principal. Segunda propriedade, todo raio de luz que incide no espelho, com sua direção passando pelo foco principal, reflete paralelamente ao eixo principal. Terceira propriedade, todo raio de luz que incide no espelho, na direção do seu centro de curvatura, reflete sobre si mesmo. A quarta propriedade, todo raio de luz que incide no vértice do seu espelho, reflete simetricamente em relação ao eixo principal. Para facilitar os estudos dos espelhos e nas representações de imagens, foi estabelecida uma representação para os espelhos côncavos e convexos. Assim como nos espelhos planos, esses risquinhos aqui, que tem uma aparência assim de uma escova de dente, representam o lado do espelho opaco. É esse lado aqui, opaco. Lado opaco, ou seja, superfície refletora. Sendo assim, esse espelho é o convexo e esse é o côncavo. Espelho côncavo. Eu tracei no centro desse espelho um eixo que nós chamamos de eixo principal. Sobre esse eixo nós podemos marcar 3 pontos que serão bastante importantes para nossos estudos, nos estudos de espelhos. É o ponto principal que toca o espelho, que é o vértice. O primeiro ponto é o eixo principal que toca o espelho, que é esse daqui, que é chamado de vértice. Depois do vértice, é chamado de centro de cobertura. Centro de cobertura. Entre esses dois pontos, o vértice e o centro de cobertura, com a caneta vermelha eu marquei o foco, que fica entre eles dois. Basicamente, a mesma distância de um de outro, entre o vértice e o centro de cobertura. Esses três são os 3 principais pontos que a gente irá estudar para melhor entender o conteúdo, para facilitar os estudos dos espelhos, como eu falei no começo da aula. Então, basicamente é isso.